Chegando mais um Além da Notícia para você aqui na Canção Nova. Boa noite, mais uma vez estamos felizes, muito satisfeitos de poder ter você aí do outro lado e a gente aqui. Começa o nosso Além da Notícia, que você já sabe, é notável por tratar sempre de temas de atualidade, temas importantes para nós, vivenciais, que nos ajudam muito a nos conscientizarmos do mundo em que vivemos. O programa de hoje ele vai trazer algo muito especial. Ele vai falar de mulher para mulher, mas ele, quando fala de mulher, vai interessar certamente a todos os homens. É porque é um mistério, é um universo, é uma graça de Deus especialíssima, a mulher. Então, se prepare, porque o programa de hoje vai receber aqui alguém com muita coisa para contar. E eu quero fazer aqui já um texto introdutório que senti necessidade de fazê-lo devido ao tema de hoje. Muito se fala do papel da mulher na sociedade, pensa-se num papel para a mulher exercer ou um espaço para ela ocupar, mas quem de fato está interessado em saber o que as mulheres pensam, sentem e sonham antes de se impor a elas um papel a executar em toda a sua vida? Fala-se do protagonismo das mulheres, mas que modelo de protagonismo está sendo proposto e quem o propõe? A mulher contemporânea é considerada vitoriosa se estiver inserida no mercado de trabalho, se tiver uma liberdade sexual e tiver sua independência financeira com direitos políticos adquiridos. Estamos falando de um personagem que precisa cumprir todo esse roteiro, como numa novela, ou de alguém que pode recusar-se a isto e ter outros planos para si. Será que ela, a mulher, pode optar por exercer essa grande multiplicidade de papéis e ser uma excelente dona de casa, mãe, esposa, ou ela precisa cumprir exatamente aquele outro roteiro, tornando-se uma mulher maravilha, tendo a obrigação de conciliar tudo? Será que não é tão pesado? A gente vai poder falar de tantas coisas aqui neste programa e as dores das mulheres, violências, agressões, por que passam, o que pode, tudo isso está sinalizando também no nosso mundo de hoje. Bem, para falar sobre tudo isso, eu vou trazer alguém aqui. Olha o sorriso dela, já mostra o sorriso dela. Adriele Lopes, não quero falar nada de ti antes, quero primeiro te ouvir. Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Que alegria, Ronaldo, obrigada. E que tema maravilhoso, né? Que nós vamos abordar sobre a mulher, sobre a feminilidade real, né? O exemplo de Maria. Essa introdução que você deu foi perfeita, pontual e muito eficaz. Não só para mim, eu acredito para todas as mulheres que estão aqui sintonizadas conosco, mas para todo ser humano, né? Filho de Deus. Mas eu preciso apresentá-la muito melhor, não é, gente? Antes de falar, porque a Adriele, você tem 3 faculdades. Sim, 3 faculdades. Psicóloga, jornalista, Sim. biomédica. Sim. Além de tudo isso, ela tem outras faculdades dadas por Deus, tá, gente? Eu vou mencioná-las daqui a pouco. Vamos conhecer um pouco. Aliás, eu te conheci quando você estava começando a sua carreira como cantora católica, isso. Adolescente ainda. 14 anos de idade. Ó. Vamos mostrar isso aí no clipe que você vai ver agora? Meu Deus. Tentei Fugir, essa foi a música que você se notabilizou, não foi no começo? Sim, foi assim, rede nacional, né? A gente foi uma abrangência muito rápida para minha pouca idade. 14, 15 anos. 14 para 15 anos. E assim, Tentei Fugir ganhou prêmios, né? Naquela época tinha disco de ouro, disco de platina, diamante. E a gente realmente, Tentei Fugir e Santo Espírito foram as 2 músicas que alcançou o Brasil todo. Quem era essa menina ali naquela época? Isto é, o que estava dentro de você?
Era uma menina que estava ansiosamente, assim, vontade no ápice, né? Ansiosamente desesperada para fazer Deus ser conhecido, né? Era aquele anseio inicial, né? Aquela imaturidade também, reconhecendo o mundo. Da adolescência. Claro, eu estava conhecendo o mundo. Pensa assim, Ronaldo, eu saí de casa com 14 para 15 anos, deixei pai, mãe, amigos, irmão. Então, assim, para mim era tudo novo, né? Era verdadeiramente uma descoberta. Eu estava realmente me descobrindo como menina, né? E principalmente como ministra de Deus. Para mim era tudo muito novo. Mas o meu anseio era que as pessoas realmente conhecessem a Deus. Então, a intenção era maravilhosa, sabe? Mas as condições não eram tão boas, porque eu era muito nova para a época. Bom, e desde esse começo até essa mulher que está aqui na minha frente hoje, está tudo aqui? Está. Então, peraí, o que é isso tudo aqui? Adriele Lopes, desperta, levanta e vence uma mente vitoriosa, segundo o Espírito Santo que você está vendo aqui agora. Olha só. É um dos motivos para estarmos aqui neste programa de hoje, é o lançamento deste livro da Adriele. Muito bem, você é fundadora da comunidade Éfata, cantora católica, psicóloga com pós-graduação, escritora, embaixadora do Exército do Equilíbrio, tem cerca de 12 especializações nas áreas de relacionamentos, mulheres e terapia de casal. Atualmente viaja por todo o Brasil inspirando mulheres com seu testemunho de vida, como ministra de louvor, pregadora, mentora de mulheres. Já são mais de 20 anos de ministério e milhares de alunas em todo o Brasil. Eu vou parar aqui, depois eu quero continuar falando, porque eu tenho que perguntar algumas coisas. Com comunidade certeza. Éfata, o que é a comunidade Éfata? Um presente de Deus, Ronaldo. Algo que totalmente eu fugi, né? Depois de muitas histórias que nós vamos partilhar, né? Deus surgiu com um chamado, né? Tem quantos anos já? A comunidade Éfata vai fazer 10 meses. 10 meses? É, mas temos 3 anos de missão. Tá. Começamos com um movimento missionário e depois Deus foi nos desafiando a dar espaço como comunidade. Já existia, então, depois você formalizou uma comunidade. Exatamente. Okay. Algo que eu fugi, viu? Meu Deus, literalmente tentei fugir. A música que a gente partilhou realmente reviveu na minha vida. Literal. Bom, psicóloga, compositora. Por que você fez psicologia? A psicologia surgiu através do meu testemunho, né? Através de todas as dores que eu vivi como mulher, como filha de Deus. E eu percebi assim, eu tinha uma espiritualidade totalmente embasada, tinha uma espiritualidade fundamentada, com excelentes referências, né, ministeriais e espirituais, mas eu não entendia por que eu me submetia a tantas coisas na minha vida, né? Coisas humanas, fragilidades humanas. E aí eu percebi que eu precisava descobrir, me autoconhecer e descobrir o porquê que a gente, apesar da espiritualidade, a nossa humanidade sempre fica de lado. A gente não consegue equilibrar. E é na psicologia eu descobri não só um fundamento para a minha vida, mas uma fundamentação para poder ajudar outras pessoas a equilibrar o corpo, alma e espírito, porque nós somos integrais, né? Vamos lá, deixa só eu contextualizar tudo isso claro. aqui. É que a gente ainda não falou algo importantíssimo na história da Adriele. Ela foi alguém casada, Sim. que teve um casamento que não deu certo, com muitas dores, muitos sofrimentos, e isto tudo vai explicar bastante coisas do que a gente vai conversar aqui. Sim. Também do trabalho que Deus hoje está te pedindo e que você já vem fazendo há muito tempo. O que é a embaixadora do Exército do Equilíbrio? Exército do Equilíbrio foi uma devoção mariana de Nossa Senhora do Equilíbrio, né? Que realmente resgatou eu nesse tempo tão difícil que eu vivi, que foi o de recomeço. Né? A partir do momento que eu vivi esse processo da nulidade, né? De realmente entender que meu casamento nunca tinha existido, reconhecer a minha humanidade, ali Nossa Senhora do Equilíbrio me encontrou. E a partir dali eu comecei a fazer lives, despretensiosamente, falando sobre o equilíbrio. E eu não imaginava, Ronaldo, que não era só uma deficiência minha ou uma vulnerabilidade minha, mas o mundo está doente e o mundo precisa de equilíbrio. Nós começamos com uma live falando sobre a devoção mariana. Hoje nós somos um exército do equilíbrio, onde nós temos todo o respaldo do Monsenhor Francisco. Quero mandar um beijo para o Monsenhor Francisco, que é o reitor do nosso santuário lá de Nossa Senhora do Equilíbrio em Curitiba. Temos também o carinho do Dom Peroso, né, que são assim homens extraordinários que abraçaram o ministério e me denominaram, né, embaixadora de Nossa Senhora do Equilíbrio. E eu vi que você tem muitas lives, sim, está no YouTube, não é? Sim, estão no YouTube. Sim, tudo no YouTube. E hoje milhares de pessoas nos acompanham. Vamos seguindo aqui, olha. Claro. Você deve tantas explicações. Adoro. Olha, você tem cerca de 12 especializações nas áreas de relacionamentos, sim, mulheres, terapia de casal.
tudo isso a partir também da tua experiência. Sim, da minha experiência. Por quê? Porque nós nascemos para nos relacionar. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, né? Nós somos seres relacionais. O problema é que nós não sabemos nem nos relacionar conosco mesmo, imagina com os outros, né? Então, eu realmente senti essa deficiência da Adriele, tá? É um déficit que era meu, particular. E a partir desse não relacionamento comigo, automaticamente, quando eu não me relaciono comigo, eu não me relaciono direito com Deus, automaticamente eu não me relaciono bem com as outras pessoas. E a base de todo relacionamento está família, que é um conceito lindo, perfeito, a criação perfeita de Deus. O casamento é uma bênção, viu, gente? A gente precisa entender isso. Mas não se torna bênção a partir de que momento? Quando nós não entendemos o processo relacional, né? E como ser família, não só com os nossos primeiros familiares, mas com os outros, se a gente não sabe se relacionar. Então, tudo dentro da minha área da psicologia. Hoje eu sou neuropsicóloga também, entendo um pouquinho sobre neurociência. Por quê? Porque o nosso cérebro também nos influencia nesse processo, né? Então, hoje, a minha base é fazer as pessoas aprenderem a se relacionar consigo, com Deus e com os outros. Você acredita que muito dos problemas que nós temos hoje na sociedade são explicados aqui? Com toda certeza. E se as pessoas descobrissem exatamente tudo que está contido na questão relacional, a gente não teria uma sociedade tão doente? Com certeza. Hoje todo mundo quer viver o seu mundo, né? Nós estamos vivendo a era da tela, né? A era da distração, a era da dopamina. Eu quero recompensa rápida. E relacionamento requer tempo, né? O relacionamento, para ele ser conciso, para ele ter consistência, ele precisa ter intimidade. Que intimidade que se promove? Acabei de conhecer, já estou amando. Isso não existe, entende? Existe um processo. E eu não estou falando de amar só pessoas. Por exemplo, eu estou falando de amar celular. Sim. Você entende? No fundo, você está falando de um relacionamento sem relação. Exato, exatamente, vazio. Exato, sem fundamentação, sem profundidade, raso. É apenas uma coisa consumidora. Exato. É uma relação de consumo somente. Eu gosto de dizer que é uma ideologia. Eu crio uma ideia de relação e eu passo a acreditar naquilo e aquilo se torna a minha essência, minha força, minha direção, entende? Deixa eu seguir aqui ainda, gente. Olha, você tem viajado o Brasil inspirando mulheres e eu vejo muitos dos eventos que você vai. Você é uma pregadora fantástica. Eu pude acompanhar algumas das tuas pregações. Você anima, você canta, você prega e com um dom extraordinário que eu tenho certeza foi potencializado pela purificação do teu sofrimento. É isso mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu falo que eu renasci. É verdadeiramente um novo nascimento em Deus. É uma oportunidade. Eu falo que nenhum sofrimento é em vão. Todo sofrimento, se você olhar para ele com a visão de Deus, você enxerga nele a oportunidade. A oportunidade de crescer, a oportunidade de amadurecer, a oportunidade de ser uma pessoa melhor, sabe? E entender principalmente os propósitos em Deus. E eu digo, eu gosto de reafirmar, vou olhar para você que está aqui, ó. Sofrimento é uma oportunidade na mão de Deus. Se você guardar isso, você vai compreender que tudo na vida, todas as peripécias, as escolhas erradas, né, até as quedas que a gente sofre, se nós soubermos olhar com uma visão de Deus, a gente tira algo maravilhoso, né? E foi isso que aconteceu comigo. Já cantava, já ministrava, já tinha uma certa experiência artística, mas eu posso dizer, um óleo novo desceu sobre a minha vida a partir do momento que eu soube me esvaziar. Foi isso que aconteceu, Ronaldo. Bom, então rapidamente, antes de entrar no teu testemunho, quantos dias internada em coma, desenganada pelos médicos? Fiquei 14 dias em coma, 38 dias internada. Nós vamos aprofundar isso depois, tá, gente? 14 dias. 14. E uma outra coisa, você é uma mulher de fé ou você é uma pessoa teimosa? Ou as duas coisas? Porque não era para você cantar, não era nem para você pregar, nem ministrar. Você faz tudo isso porque você tem um problema nas suas cordas vocais. Sim. Eu tenho uma prega vocal só. Humanamente não era para eu cantar, né? Então, assim, Deus, eu acho que quem é mais teimoso comigo é Deus, sabe? Eu sou uma mulher de fé, sou teimosa também, mas eu acho que Deus teima comigo, Deus insiste comigo, Deus não desiste de mim, sabe? E eu sou muito grata e eu peço isso para Ele todos os dias: Senhor, não desista de mim, porque o Senhor conhece, sabe que eu sou colérica, então eu sou muito teimosa, muito sistemática, sabe? Muito, tem que ser do meu jeito. E eu sempre, a minha oração mudou muito, Ronaldo. Antes eu pedia as coisas para Deus, me dá isso, me dá aquilo. Hoje não, eu falo: Senhor,
não me escuta muitas vezes. Faça a tua vontade, não haja segundo o meu tempo, eu sou movida a resultado, eu quero andar segundo a tua vontade. Esta é a minha oração todos os dias. Se eu falar alguma coisa que não te agrada, Jesus, tampa o ouvido, mas continua fazendo a sua obra em mim, porque eu queria fazer a obra da minha forma, né? E a partir do momento que eu entendi que a obra é dele, cabe a mim simplesmente segui-lo, eu descobri uma coisa chamada felicidade. Sabe? E a felicidade não é ausência de problema, Ronaldo. Pelo contrário, é usufruir e desfrutar das pequenas coisas em Deus. Sabe? Eu vou contar um testemunho que eu vivi ontem. Conta. Eu cheguei no hotel e estava um calor danado aqui em Brasília, é muito quente. E agora está mais ainda. Nossa Senhora! Aí nós saímos daquele calor. Quando eu cheguei no hotel, eu falei, Senhor, como Tu és poderoso. O ar-condicionado é maravilhoso. Eu falei, gente, como a gente não sabe ser feliz nas pequenas coisas? E eu falei, gente, como é bom uma cama gostosa, sabe? Um ar-condicionado bem gostosinho, com uma mantinha e poder dormir. Isso é felicidade. Só que não, a gente acredita que felicidade é aquilo que a gente conquista, é aquilo que a gente tem que superar o tempo todo. Não, eu entendi que felicidade é desfrutar da presença de Deus. Isso é gratuidade, é a gente perceber os presentes de Deus. Exato. E ser grato, é gratuidade. Isso. Felicidade é sinônimo de gratuidade. Isso. Sermos exato. gratos, não é? É bom demais. Quando a gente chega nesse nível, fica tudo tão leve. Eu vou seguir aqui, a gente vai explorar muito dessas coisas aqui em outros blocos ainda. Mas vamos lá, seguindo aqui. Você é idealizadora de alguns projetos, dentre eles, Curso Desperta Mulheres Extraordinárias. O que é este? Eu fiz um curso a partir da minha história. Eu peguei todos os erros que eu cometi, que eu me identifiquei, né? Que eu me analisei e fui pegando todos os erros, desde o princípio, né? Desde quando, da minha infância, até realmente a decisão, até o aneurisma cerebral que aconteceu. Tudo isso, e eu criei esse curso. Para quê? Para que ajude as mulheres a não caírem nesses mesmos erros. Por quê? Qual que é o meu propósito hoje de vida? É não deixar que as pessoas cheguem no limite onde eu cheguei. Errar, a gente sempre vai errar, mas não precisa chegar no limite. Deus nos dá uma escolha, né? Existem 3 formas de aprender. Ou eu aprendo escutando as pessoas, eu aprendo vivendo, ou eu aprendo realmente vendo testemunho e não cometendo, sabe? Então, é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma seta para que as pessoas olhem para mim e pensem, ela viveu isso, eu não preciso chegar nesse ponto. Eu posso mudar o curso antes da hora. Outro projeto teu é Volte a Sonhar. Volta a sonhar, porque quem não sonha não realiza. Né? E Deus espera isso de nós. Deus deu algo tão poderoso em nós, Ronaldo, que é o que? É o nosso cérebro, né? O nosso poder da imaginação. Santa Teresa d'Ávila sempre dizia isso. Uma oração sem imaginação é repetição. Então eu preciso aprender a contemplar os nossos sonhos, sabe? Quem não sonha, não realiza. Então Deus só vai realmente ativar em você um sonho, um desejo, das capacidades que você já tem. Nós precisamos apenas acreditar mais em Deus. E depois, quando a gente acredita em Deus, a gente passa a acreditar mais na gente. Terceiro projeto, Instituto Desperta. Despertar. Quem não se desperta, não vence. Por isso que o livro chama Desperta, Levanta e Vence. Né? O primeiro processo é acordar. A partir dessa visão que se abre, né, eu consigo ter as ferramentas necessárias para começar a agir. Eu quero depois saber como é que funciona cada um desses projetos aqui, tá bom? Explicando para as pessoas como participar também. E, gente, olha, esse primeiro bloco já está ficando por aqui, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre dores que você passou, nós vamos falar sobre milagres que você viveu. Ninguém disse que você teve um aneurisma cerebral e que foi desenganada pelos médicos com essa inteligência que você tem. Uma inteligência e uma sabedoria que é de Deus, não é? Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar na história da Adriele Lopes e você que está em casa aí, espalha para outras pessoas agora, pega seu WhatsApp, manda no grupo das comadres, da família, dos amigos lá da escola, do trabalho, manda para todo mundo, tá bem? Rapidinho, intervalo, voltamos já. A nos abençoar, quero repousar e em teus braços, ó Espírito, tu és o meu descanso.
você estar ouvindo esta voz, esta mulher linda que está cantando aí. Eu estou aqui recebendo a Adriele Lopes, lançando o livro Desperta, Levanta e Vence. E por que eu digo isso? Não era para você cantar, acho que não era nem para você falar direito. Sim. Quantos médicos de quantas nacionalidades disseram isso para você? Ixi, eu falo que foram os maiores fonoaudiólogos do mundo que se reuniram no compêndio e realmente disseram, não tem lógica, porque todo mundo tem duas pregas vocais que vibram. Eu tenho uma parresia, que de nascença, uma é colada na minha parede, né, vocal, e a outra vibra sozinha. Então, se eles não sabem explicar, até hoje meu caso é estudado na UFMG, né, numa das maiores faculdades de fonoaudiologia do Brasil, e não tem explicação, só tem Deus. Teu caso chegou na China, você converteu Sim. até médico chinês. Exatamente. Um chinês levantou e falou para a minha fono, a doutora Ingrid Hor, que eu sempre falo dela, porque preciso honrar. Ela acreditou, né, sempre no meu caso, que era gravíssimo, porque não tinha lógica, não tinha como. Ela estava desenvolvendo um aparelho para mal de Parkinson, que a pessoa começa a falar alto e do nada ela baixa a voz, e aí ele dava um toquinho e a pessoa voltava de novo a exercer a musculatura. E aí ela pegou o meu caso, ela falou, não, é caso, não tem como, eu preciso estudar isso. E levou para o simpósio. Na hora que ela estava apresentando o meu caso, a minha videolaparoscopia, e ligou o CD. Na hora o chinês levantou e disse, você está dizendo que essa mesma prega vocal é a que está cantando? Ela disse, sim. E aí ele levantou e disse, se você está afirmando isso, hoje eu acredito que Deus existe. E ali foi uma conversão em massa, inclusive dela, que era ateia, né, e depois ela agradeceu, e hoje é uma mulher extraordinária, sou fã incondicional, e estou aqui cantando, não sei até quando Deus vai deixar, mas vamos lá. É assim. Tem muitas coisas inexplicáveis na sua vida. Muito. Vamos entrar agora numa história Claro. de bastante dor que você viveu, mas que Deus conseguiu te tirar viva dessa situação toda. E com tanta vida assim que você está mostrando para a gente aqui agora. Amém. Mas vamos lá, o que aconteceu com aquela menina que começou a cantar de 14 para 15 anos, evangelizando já naquela época, apaixonada pelo evangelho, apaixonada pelos grandes pregadores da época, Padre Jonas, Padre Léo, apaixonada pela canção nova, destemida de tudo. O que aconteceu com aquela menina quando ela começou a crescer? Começou a crescer e começou a virar puro compromisso, né? E aí o que acontece, Ronaldo? A gente foge do secreto, foge do relacionamento. Lembra que nós falamos sobre isso? Relacionamento com Deus é tudo. Eu comecei a ter mais relacionamento com pessoas, com público, com palco, com agenda, compromisso, do que com Deus. E aí foi onde eu comecei a me deparar com as minhas carências afetivas. Né, eu recebi o conselho da comunidade de Canção Nova na época, que falou, Adriele, você precisa fazer faculdade. Todo mundo se preocupava muito comigo, eu era uma menina muito nova, e eu tive a graça de conviver muito próximo à comunidade de Canção Nova. Eu tive grandes mentores, como o Sr. Jonas, o Padre Léo, Nelson Corrêa. São pessoas que eu amo muito e que, assim, a gratidão é eterna. Você chegou a morar ali em Cachoeira Paulista? Cheguei, morei 2 anos e meio. Né? Fui filha espiritual do Padre Léo. Eu tive a graça de tê-lo como pai, como mentor, como direção de vida. E foi bem na época que ele começou a adoecer, que ele ficou mal. E aí todo mundo me aconselhando, você precisa fazer uma faculdade, porque você só estudou e a sua vida. Todo mundo preocupando realmente positivamente comigo, um cuidado, um amor comigo. E aí eu falei, realmente, eu vou fazer uma faculdade. Só que eu já estava vivendo as minhas dificuldades humanas. Por quê? Porque a minha referência era as outras cantoras católicas. Todo mundo estava casando, todo mundo já estava se relacionando. E eu, novinha, eu não via tempo para poder fazer isso. Né? Eu lembro que o Padre Léo uma vez falava assim, vocês são uma potência na mão de Deus. Né? Falava para mim, para Adriana, para Celina na época, para todas as cantoras. E saibam escolher, ele falava isso. E eu falei, meu Deus, escolher. E aquelas coisas começavam a bater na minha cabeça, né? E eu, com minha infância, minha adolescência, aí começou os conflitos emocionais. Quando eu fui para a faculdade de jornalismo, né? Aí começou a me deparar com a humanidade das pessoas, né? Eu saí daquele ambiente que me protegia, que estava ali, Canção Nova, estava ali a gravadora, mas é sempre um ambiente extremamente espiritual. E quando eu me deparei no mundo, eu falei, tá, mas eu também preciso namorar, eu também preciso casar, eu também preciso pensar no futuro. E aquelas coisas foram entrando, as sugestões, os sofismas. E aí eu comecei a debater com o meu ministério. Por quê? Porque eu tinha que cumprir a agenda.
Eu precisava cumprir a agenda, eu precisava produzir. Não que me era cobrado, tá? Eu me cobrava, porque, na verdade, no fundo, tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia como suprir. Então, se eu trabalhasse, se eu fizesse programa, se eu cantasse, estivesse no meio do povo, estava bacana. Só que começou a viver o meu ministério? Meu ministério começou a virar uma busca por um relacionamento. E não por um relacionamento com Deus. Eu fugia do meu secreto, parava de ir para o meu secreto rezar, ter minha intimidade com Deus, me autoanalisar e buscava nos homens. Então eu ia fazer o show, eu ficava cantando, tentei fugir, eu ficava olhando, ai, aquele ali é bonitinho, ai, Jesus, reza, por favor. E sabe, a busca começou para suprir o vazio que já estava dentro de mim. E aí, quem procura acha. Que no fundo passa a ser também uma necessidade humana, não é? Claro! A intenção era maravilhosa, a motivação era linda. Só que aonde foi que foi o erro, né? Ao invés de eu olhar para dentro, eu comecei a olhar demais para fora. Eu comecei a me comparar com pessoas. Eu comecei a me comparar com vidas que não era minha. E eu queria me parecer com a história de outras pessoas. Só que Deus tinha uma história exclusiva para mim. E como eu não conversava com ele, eu não buscava ajuda, eu não fui atrás de terapia, não fui atrás de ajuda emocional, eu, muito autossuficiente, vou resolver da minha forma. E quem muito procura, acha, Ronaldo. Eu procurei, da minha forma, achei. Mas o que pegava era, eu não tinha tempo, não tinha agenda, e eu queria colocar alguém nessa minha loucura de vida. E realmente eu achei, né? Porque eu sempre digo, né? Tudo que você foca, tudo aquilo que você coloca a tua energia, você vai acabar se expandindo e se expandiu da pior maneira possível. Por quê? Porque eu não estava bem, né? Eu gosto de dizer que ser solteira é ser inteira. Solteira, sou inteira. E eu não estava inteira, eu estava em pedaços. O Padre Léo tinha falecido, né? A minha referência tinha ido embora. Eu vou te dizer, Ronaldo, foi muito difícil para mim aceitar aquele tempo, aquela perda, sabe? E aí eu queria suprir com outra, colocando alguém naquele lugar, para me inspirar, para me direcionar, para ser, né, realmente a referência. Padre Léo era muito importante para ti, você está agora querendo chorar. Muito. Era a minha referência espiritual, emocional, de força. E assim, e era engraçado, a gente não tinha convívio todos os dias, mas o pouco momento que a gente tinha disso aqui, sabe, de troca, de conversa, de diálogo, de palavras pontuais, era a minha força, era eu olhar e falar assim, meu Deus, eu consigo, porque se ele conseguiu, ele falava, eu sou um miserável, daquele jeito dele, eu sou um miserável, e Deus gosta dos miseráveis, então assim, olha para tudo que Deus está te apontando, sabe? Olha a grandeza de Deus e para de olhar para você. Ele sempre me pontuava isso. Ele falava, olha para Deus e para de olhar para você. Você olha, às vezes, muito para o seu tamanho, para a sua capacidade, não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus tem para você. Então, quando aquilo parou de acontecer na minha vida, eu perdi um pouco a referência. E eu encontrei um relacionamento. Esse relacionamento começou a entrar no meu ministério, entrar na minha vida, porque ele tinha que se adaptar. Essa é a questão. Eu não era submissa, eu não sabia ser feminina, eu não sabia ser mulher, não fui preparada para isso. Eu fui preparada para namorar do meu jeito, da minha forma, tipo, você faz o que eu também quero. Ou seja, hoje eu sou ministeriada, se você quiser, você entra nisso. E realmente, ele entrou, né, foi meu produtor técnico por um bom tempo. E aí começou um namoro extremamente superficial. Eu gosto de dizer, Ronaldo, que quando a gente ia cantar na Canção Nova e tinha os grandes profetas, tipo Ironis Pudari, que era meio de profetizar, eu fugia. Eu tinha tanto medo dele pôr a mão na minha cabeça e falar assim, larga disso. E eu falava, não, posso não. Eu tinha medo de rezar e Deus me revelar que essa pessoa não era minha. Eu tinha medo de perguntar para Deus, Senhor, é da tua vontade? Eu parei. Então eu comecei a viver realmente uma vida superficial. O importante é que eu estava me parecendo com o resto da sociedade. Estava namorando. Era um namoro superficial? Total. Porque o meu relacionamento com Deus era superficial, o meu relacionamento comigo era superficial. Como que eu iria me relacionar com outra pessoa com profundidade? Não tinha como, eu não sabia o que era profundidade mais. Eu tinha me perdido de mim mesma. Eu estava fazendo o que a sociedade me propunha. Então, beleza, importante que eu estou desencalhada. Isto é, você precisava de uma aparência. Exato. Falou tudo. Exatamente. Precisava me respaldar na opinião. E você achava alheia. que com aquilo, com aquela aparência, tudo ficaria bem, né? Tudo ficaria bem, só que cada vez foi ficando pior. Depois de 5 anos, esse namoro superficial, eu me casei. Né? Noivei, casei muito rapidamente, as coisas foram muito rápidas, porque as coisas quando... Não... Como é que você conseguiu manter um namoro superficial de 5 anos? 5 anos. Por quê? Como ele era meu produtor técnico, onde você acha que a gente namorava?
na estrada, Deus te abençoe, vai lá, bom show, hey. Era assim, nosso namoro, era um namoro de fachada, sabe? Aquele namoro que era assim, dava uns beijinhos, tchau. Nós não tínhamos momentos de diálogo, nós dois. Eu não sabia sentar e conversar com ele, eu não sabia quem ele era, quais eram os sonhos dele, quais eram as perspectivas, valores reais, caráter. Não deu tempo de conhecer. A nossa conversa era som, música, músico, agenda, TV, vamos tocar onde, vamos fazer isso aonde, Deus te abençoe, beijinho na testa e maravilhoso. Então, para mim, o comportamento dele perto de mim estava me satisfazendo naquele momento. Era assim, era um namoro extremamente frio e superficial. Veio o casamento. Veio o casamento. E aí? Casei. 6 meses de casamento, maravilha, opa, tô conhecendo, né, vivendo esse mundo novo, tive que aprender, né, o que é casar, o que é dividir espaço com alguém, né, não só espaço físico, mas espaço mental, que eu acho que é o mais difícil, o espaço emocional, né, você ter que romper. Então foram 6 meses de autodescoberta. Quando começou a ficar gostoso o casamento, depois de 6 meses de casado, eu descubro que ele era usuário de droga. Simplesmente o meu marido daquela época saiu de casa, ficou 20 dias sumido. Eu fiquei completamente louca. Liguei para a polícia, botei nas televisões locais na época de São José, falando que estava desaparecido, família, todo mundo, nós começamos a ficar louco. Depois de 20 dias ele aparece na porta da minha casa, 12 quilos mais magro, chorando compulsivamente, assumindo para mim, eu nunca parei de usar droga. E você nunca soube que ele usava? Não. Os sinais tinha. Quais eram os sinais? Remedinho de nariz o tempo todo, muita rinite, muita sinusite, 24 horas por dia. Eu falei, você tem que fazer tratamento. Ah, já fui, já fiz. Mas era uma coisa que aparentemente não me atrapalhava. E como a gente morava em casas separadas, ele resolvia os problemas dele lá, estava perto da gente, estava com comportamento normal. Por quê? E aí ele me contou, ele partilhou tudo, né? Que ele controlava o uso. Que ele usava uma quantidade do qual não saía do eixo, né? E ali começou a minha luta. Deixa eu só trazer aqui uma informação importante para quem está nos acompanhando agora. Quando você se casa com uma pessoa que você desconhece algo importante sobre a vida dela e você descobre isso pós-casamento, aquele casamento já não existiu. Exato. Então, inclusive para a gente poder ajudar muita gente agora a entender algumas coisas que vive, não sei. Vamos lá. Exatamente. Eu não procurei igreja, eu não procurei ajuda, não fui atrás de um sacerdote, um padre, uma direção, para saber o que eu iria fazer a partir daquela informação. Não, eu simplesmente peguei e falei, opa, qual que era a minha satisfação? Você acabou de dizer, agradar as pessoas, não é? Ser um personagem ali. Eu vivi esse personagem, eu falei, o quê? Imagina, cantora católica, assumir que casou, separar e assumir que casou com uma pessoa que usa droga. E como que eu vou falar isso para um padre? Eu sou conhecida. Como que eu vou, sabe, me expor? O que você decidiu fazer, então? Eu assumi a responsabilidade para mim. Falei que eu vou salvar ele. E aí eu comecei, fui fazendo os meus contatos que eu tinha, Betânia, fui tentar internar, tentei, falei, não pode deixar que eu vou arrumar um jeito de você parar com isso. Como se eu soubesse lidar com essa situação. E aí o que começou a acontecer, Ronaldo? Eu fiz um trato com ele. Nós vamos viver um casamento de fachada, você não me toca como mulher, e depois que você se curar, você se melhorar, aí a gente casa de novo. Olha a loucura. Olha que ponto que a gente chega, que a gente se submete, quando a gente se perde da presença de Deus e quando a gente se perde da nossa identidade. Eu não me importei comigo. Aquilo que você viveu como namoro superficial, vamos viver agora um casamento superficial. Total. Era isso. Era o que eu estava acostumada, era a realidade que eu já vivia naquele lugar. Então, sair daquilo para viver algo profundo, de verdade, era muito difícil. Né? Você acostuma, você se submete a uma situação que você acostuma a viver aquilo. Vira sendo a sua realidade. Tudo que foge daquilo te traz dor, apesar de ser o melhor. Compreende? E como foi essa experiência de viver esse casamento desse jeito? Horrível. Por quê? Porque todo homem tem suas necessidades, né? E quando ele começou a usar compulsivamente, porque ali ele meio que viu uma porta aberta.
não posso tê-la como esposa, como mulher, então eu vou fazer o que eu quiser. A gente internava, ele fugia, a gente ainda tentava de todas as formas terapia, tivemos ajuda de algumas amizades bem íntimas, tentaram de todas as formas, não queria, saía, sumia, ficava 2 meses fora, voltava, e aquela loucura. E o que começou a acontecer? Tudo o que eu mais queria era prevenir o meu ministério foi ruindo. Por quê? Porque primeiro, que ele era produtor. Segundo, porque eu não tinha forças emocionais. Eu tinha medo, pânico dele morrer, dele fazer qualquer coisa na rua, dele sumir. E, ao mesmo tempo, eu tinha repulsa, porque eu não sabia onde ele estava, com quem ele estava, né? E aí foi uma loucura, Ronaldo. Eu comecei a sair de mim. Eu ia buscar ele em boca de fumo, eu ia arrumar confusão com o traficante de drogas. Começaram os abusos sexuais, foram 8 abusos sexuais, assim, gravíssimos. Depois, 23 agressões físicas, eu contava. Eu falo com muita clareza a quantidade, porque eu tenho um caderno que eu fazia as marquinhas das agressões. Então, era assim, eu ia fazer show para as pessoas, eu cantava para todo mundo maravilhosamente bem, sorria, mas os bastidores, eu era destruída emocionalmente. Eu colocava aquela capa de Mulher Maravilha que você colocou lá no início do nosso programa. Eu vestia uma Mulher Maravilha para agradar as pessoas, mas dentro de mim estava tudo ferido. Se tirasse a capa, ia ver ferida aberta. Até que ao ponto chegou no meu limite e eu comecei a pedir a Nossa Senhora. Eu falei, mãe, a senhora é mulher. Eu não sei mais o que fazer. Eu pedia para morrer, tentei suicídios várias vezes, de todas as formas, porque eu pensei, não tem problema. Morreu a cantora, não tem problema. Porque a dificuldade era pedir ajuda pela posição que eu tinha, pela imagem que só eu achava que eu tinha, entende? E o medo da igreja me renegar. O meu maior pânico, a igreja nunca mais vai abrir portas para mim, a igreja vai me julgar, e na verdade a pessoa que estava mais me julgando era eu mesma. Sabe? Chegou no limite. Fomos fazer um show em Goiânia. Esse show era muito grande, de um padre queridíssimo, e 10 dias antes, ele sumiu. Quando foi um dia antes de ir para o evento, ele apareceu. Mas muito já com os efeitos, não deu tempo dele amenizar, ele estava sob o efeito. Viajamos naquela loucura, eu morrendo de medo, meu Deus, as pessoas vão perceber. E eu dava água e vinha abstinência. Era uma loucura, foi horrível aquela viagem. Viajamos para Goiânia e fizemos o show. Quando chegou no hotel, ele me agrediu, porque eu começava a pedir para ele beber água, ele começou a me apertar, me enforcou e foi bem complicado. Mas mesmo assim, vesti a roupa, botei uma gola alta, manga comprida, 40 graus em Goiânia, aquele calor, e fomos fazer o show. Todos. Você colocou essa roupa para quê? Para esconder as marcas? Lógico. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele não batia no meu rosto, ele batia no meu corpo, entende? Então eu conseguia disfarçar para as pessoas. Quando eu fui para Goiânia, o evento chamava Totus Tus, Todo Teu, Maria. Estava eu, Thiago Brado e Adriana. Thiago Brado fez o show inicial, eu ia fazer o show do meio e a Adriana encerrar. Na hora que eu fiz o show, maravilhoso, o show foi lindo, parece que quando você está, né, no seu nada, Deus faz o tudo dele. Foi lindo, foi poderosíssimo, mas na hora que eu acabei de fazer o show, a Adriana subiu na escada, eu só olhei para ela e, desmaiei. E desmaiei, aí foi aquela loucura, o padre, né, querendo me socorrer ali, todo mundo me dando remédio, analgésico, a cabeça doendo, uma dor de cabeça insuportável. Foi assim, apavorante. Até o ponto que eu voei de emergência para São José. Quando eu cheguei em São José, fomos no hospital. São José, que você fala São José dos Campos, em São Paulo, era a tua residência. Isso, onde eu morava. Onde eu moro até hoje, né? São José. E chegamos lá, os médicos fizeram os exames, mas olharam pelos sintomas, dor de cabeça, deram remédio como se fosse analgésico, né? Até o ponto que eu fui num médico que minha mãe voou às pressas para Caratinga, de Caratinga para São José dos Campos, porque ela ficou sabendo como eu estava realmente, sim, já desfalecida. E fomos para o médico falou assim, cara, ela precisa ser internada de urgência. Quando entraram comigo na tomografia, fizeram tomografia de cabeça, na hora da tomografia, puff, estourou o aneurisma cerebral. O que tinha acontecido? Eu tinha tido pequenos microaneurismas que já estava avisando, né, que são as pequenas veias.
Quando chegou na tomografia, estourou mesmo na hora. E eles saíram correndo e o médico só olhou Vamos pra lá, mim. a Graça foi que estourou no hospital. No hospital. Olha, esse tempo todo eu voei, eu tomei remédios que não podia, porque a veia vai né, aumentando, né? Eles falam que o analgésico ele aumenta a veia para aumentar a corrente sanguínea. E, ou seja, tudo o que não podia ser feito foi, mas o primeiro milagre que foi na mão do médico, né? E aí o médico me colocou para internação, já entrou com morfina, já me sedou e aí fiquei 14 dias. 14 dias. Coma. Foi a grande virada na tua vida, não foi? Foi. A gente conta no próximo bloco? Então a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. No próximo bloco, você já viu tudo que a Adriele contou para nós aqui agora. E no próximo bloco a gente vai falar de milagres, verdadeiros milagres ocorridos na vida dela. E depois vamos entrar em temas importantes da atualidade, como uma mulher como ela que passou por tudo isso. Olha hoje para este mundo em que estamos e para as mulheres deste mundo também que a gente está vivendo agora, com todas as realidades dramáticas que as mulheres estão vivendo na atualidade. Intervalo, voltamos já. Mais um ano se finda, um ano de muitas lágrimas. Tivemos que aprender a lutar em meio à dor. Inúmeros desafios moveram os nossos pés. Perdas e ganhos, despedidas e reencontros. Recomeços, morte e vida. O som do silêncio já passou. Pois eu renuncio todo medo do futuro. Eu renuncio às minhas inseguranças. Pois eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo em ti. Nós estamos aqui com a cantora Adriele Lopes, que também é psicóloga, jornalista, biomédica, fundadora de comunidade e que tem uma história que eu acho que essa música parece que significa bastante na tua história, né? Com certeza. Essa música foi o meu recomeço, sabe? Foi a primeira música que eu gravei depois de tudo. E por coincidência, que eu falo que não é coincidência, Jesuscidências, né? Foi logo depois da pandemia, que também estava falando sobre uma nova história. Quantas pessoas tiveram que aprender a lidar com o luto, com a perda e com o recomeço, com uma nova história. Então eu falo que foi a junção de tudo que eu vivi com as histórias das pessoas que estavam vivendo e lutando para recomeçar. Foi verdadeiramente na pandemia, foi bem... Mas vamos lá então. No último bloco você relatou pra gente um casamento com muito sofrimento, Sim. com abusos, com violência Sim. física. Qual foi a gravidade do teu aneurisma cerebral e como aconteceu, eu diria, o grande milagre de você não ter morrido de vez. Eu acho que você morreu um pouco, mas não de vez. Morri. Não é? O que acontece? Devido a tanto sofrimento emocional e físico, eu desenvolvi uma infecção, né, que foi para a cabeça. Tem explicação, não é? Tem. Então, foi uma infecção Aquele devido teu sofrimento no matrimônio Isso. ocasionou esse Exato. problema do Foi aneurisma. uma baixa imunidade tão grande que eu fiquei suscetível. Tanto que eu fiquei com 98% de infecção no corpo todo. E a única sequela, né, que depois, né, a gente vai vivendo aos poucos são os nutrientes mesmo, que até hoje tenho dificuldade por conta dessa infecção, que foi gravíssima. E através dessa infecção subiu para a cabeça. Quando subiu para a cabeça, que foi o que estourou o aneurisma, eu tive 80% de sangramento cerebral. Qual é a margem de alguém sobreviver com 80% do cérebro da pessoa tomado? Não tem possibilidade. Tanto que o que acontece? Os médicos, né, tinham que me manter sedada e fazendo com que o organismo ainda continuasse funcionando. Mas o cérebro tinha
pouquíssimas respostas. Pelo que, ao entendermos, né, depois a parte de científica, eu devia dar pequenas melhoras e pioras, melhoras e pioras. Tanto que eles não abriram a minha cabeça. Eles não fizeram eu não sei como eu acho que é a PIC, não sei um nome assim, que tira o sangramento. Para tirar a pressão. Sim, isso. Não chegaram a abrir a tua cabeça? Não chegaram. A minha cabeça ficou desse tamanho, ficou grande. Isso eu tenho fotos, que da minha cabeça ficou bem grande, assim. Só que aí eles viveram esse processo da infecção e da descoberta de onde veio isso, né? E foi aquela luta. Sei que no 14º dia eu simplesmente parei. Aí eu tive morte encefálica. E foi quando os médicos chamaram a minha mãe e falaram, olha, nós já tentamos de tudo e os órgãos estão funcionando. Você entende o que é morte encefálica? Sim, morte Explica para as pessoas, por favor. Gente, morte encefálica é morte, tá? É quando verdadeiramente a pessoa para e aí o que acontece? Os órgãos continuam funcionando devido aos aparelhos, né? O que mantém o coração é a droga, né, que a gente chama, que é o medicamento, mantém os rins, tudo funcionando devido à medicação. Mas o cérebro parou de funcionar, a gente considera como morte cefálica. Isso significa que eu estou diante de um milagre. Sim. Você está diante de uma ressurreição. De uma ressurreição. Exatamente. O que aconteceu para que você ressuscitasse? Eles pediram 24 horas, deram 24 horas para minha mãe fazer uma despedida, chamar os parentes, levarem a mim enquanto os órgãos estão funcionando, o coração está batendo. Minha mãe chamou, né, quem? Um sacerdote. Primeira coisa que minha mãe pensou. Para Deus nada é impossível. E chamou um sacerdote, na época era muito amigo nosso, Padre Paulinho, que é um grande amigo, Padre Paulinho de São Paulo. E o Padre Paulinho é muito parecido comigo, né, muito desastradão, assim, muito cômico, uma graça de pessoa. E ele, no desespero, porque ele assustou, ele não sabia que eu tinha ficado grave, assim, muito rapidamente. E ele, ao invés de levar o óleo pequenininho, ele levou o óleo de 1 litro. Aquele recipiente de vidro. Exatamente, o óleo sagrado. O grandão, que se pega na catedral e se leva para as paróquias. Exatamente, ele simplesmente pegou e levou. Quando ele chegou no hospital, né, devido aos paramentos, porque como eu estava com uma infecção muito grave, ele trupicou naquele monte de roupa, naquele negócio, ele estava paramentado de sacerdote, tudo, ele trupicou e o óleo caiu inteiro. Meu Deus. Para o chão. Ali no quarto do hospital. Para os médicos e para os enfermeiros, aquilo é contaminação. Não pode, né? E aí começou aquela loucura. Minha mãe relata que parecia um caos. As enfermeiras limpando de um lado e ela e o padre querendo salvar o óleo santo. Então eles pegavam aqueles guardanapo de papel e jogavam para o chão para sugar, para poder salvar o óleo. E aquele desespero, e as enfermeiras querendo limpar a contaminação. Para o hospital é exatamente isso, porque para o hospital aquele óleo pode contaminar-se com o chão do hospital, né? Que é um chão... Exatamente. E para minha mãe e para o padre é sagrado. Só que aquilo foi a coisa mais linda que aconteceu. Por quê? O padre teve um discernimento muito de Deus, né? Ele se jogou para o chão. Minha mãe fala que é igual o cachorrinho quando está coçando as costas, ele começou a se rolar para o chão para se sujar de óleo, para que o óleo fosse Eu queria ver essa cena. Eu também. Eu falo isso para ele todos os dias. Eu falei, padre, repete. Ele, eu não sei o que eu fiz, eu não lembro. Eu falei, padre, você se jogou para o chão. E ele se sujou todo. Minha mãe fala que ele sujou todo do óleo. Ele pegou a roupa dele, a batina, tudo de óleo. E naquele momento ele falou, o vaso de alabastro tem que ser quebrado. O evangelho de hoje está dizendo isso. Eu já entendi. Acabou de ser quebrado. Ele me abraçou, sujo de óleo. Segundo milagre, porque não pode. Pegar um paciente, sujar o paciente todo de óleo. Você vai contaminar o paciente. Exato. Ele me abraçou. Ainda mais você no estado grave que estava. Exatamente. As enfermeiras ficaram atônitas, ficaram assim paradas, e ele me abraçou. Você sabe que o padre, ele agiu intuitivamente, você nem percebeu o que estava fazendo. Percebi. Mas ele sabia o que ele queria fazer, que era ali se lambuzando, depois te dar um abraço ou tocar em você com aquele óleo. Foi exatamente isso. E na hora que ele me abraçou, ele disse, se o evangelho de hoje está dizendo que o vaso de alabastro tem que ser quebrado, ele acabou de ser quebrado e ela está curada. A minha mãe ficou assim, esperando alguma reação, alguma coisa, um pi que instantaneamente lá. Você... Exatamente. Nada aconteceu, Ronaldo. Simplesmente o padre não me deu a unção dos enfermos, me sujou toda de óleo, deixou as enfermeiras fula da vida e ele foi embora.
tchau, não tem mais nada para fazer aqui. Foi embora, deixou minha mãe assim, completamente chorando, em lágrimas. Minha mãe não entendeu nada e recebeu, né, tomou posse, mas não entendeu nada, nada aconteceu. Eu precisava de alguma coisa imediata, porque eu já estava morta, morte encefálica. E aí vieram os médicos, aí foi o segundo milagre. Por quê? Porque, tecnicamente, eu fui descobrir isso depois, né, com as meninas me explicando, que você não pode deixar, quando há morte cefálica, um corpo por muito tempo, porque isso é considerado ocultação de cadáver. Mas os médicos ficaram tão chocados com tudo que o padre tinha feito, que eles ficaram com tanta raiva do padre, chamaram a minha mãe e falou, dona Graça, não tem ninguém para a senhora chamar. E minha mãe falou, não, o pai dela está 12 horas de distância, não vai dar tempo de chegar, o meu filho também, não tem como, e aquela coisa. E os médicos ficaram realmente comovidos, se reuniram, médicos, todos os médicos, os enfermeiros, os chefes de enfermagem, falaram, vamos dar mais um tempo, a gente faz a despedida para desligar os aparelhos, porque já estava indo, né? Indo embora, estava fraquejando, o coração já estava parando, tudo devagar. Eles falaram, vamos fazer uma despedida. E a gente começa o processo do desligamento, porque já vai parando mesmo e tal. E aí deram mais 24 horas, segundo milagre. Quando eles se reuniram, né? Foi muito poderoso. Minha mãe fala como... Né, minha mãe chora muito quando conta isso, porque eles fizeram cartazes, eles fizeram bexigas, eles fizeram uma despedida para mim, todos os médicos. Então, como minha mãe estava sozinha, eles falaram, não, a senhora não está sozinha, a gente vai fazer essa despedida. E eles começaram. No outro dia, 5 horas da tarde, foi o horário que o padre estava lá, e eles despediram, Adriele, vai em paz, e não sei o quê, não sei o quê. E juntou todos os enfermeiros, começaram os procedimentos e tal, nananã. Na hora que eles começaram a iniciar os procedimentos. Rapidamente, você teve um pré-velório. Isso, exatamente. Eu nunca tinha parado por essa perspectiva, mas eu tive um pré-velório. Sim, uma despedida já dele, vai em paz. Isso, exatamente, um pré-velório no hospital. Sim. Com os médicos ali e com todos os enfermeiros. A equipe, né? Exato. Por quê? Que é aí que a gente vai entender. Porque aquele milagre, Ronaldo, não era só para mim. Era para todos aqueles médicos, sabe? Foi surreal, porque que Deus não permitiu que eu acordasse, que algo acontecesse. Eles precisavam estar ali. O que aconteceu, então, durante o pré-velório? Foi durante? 5 horas e 17 minutos, na hora que o padre tinha proclamado a cura, exatamente na hora que eles iniciaram os procedimentos, eu acordei, para a loucura dos médicos. Como foi esse acordar? Foi eu lembro, né, claramente, deles bem assim no meu rosto, né, os 2 médicos no meu rosto, e eles falavam para mim assim, eu lembro a audição, você vai responder sim, piscando uma vez, responder não, piscando 2 vezes. E eu respondi todos os testes cognitivos. O terceiro milagre, por quê? Como eu tive aneurisma, aqui atrás na hipófise, ele encharcou a minha retina. Uma das certezas que eles tinham é que eu ficaria cega se eu voltasse e o meu lado esquerdo todinho paralisado. Falou, e ela vai ficar em estado vegetativo, mas se ela voltar, ela vai ficar cega, ela não enxerga, porque a retina foi totalmente... Pode afastar para lá, pode afastar. Vocês são muito... São mulheres, mulheres gente, gesticulam muito. Seguinte, tipo assim... O sangue, sabe, tomou a retina. Então, ele encharcou a retina, eu não conseguiria enxergar. E foi a primeira coisa que eu fiz, foi enxergar. Eu enxergava eles perfeitamente. Eles perguntavam e eu respondia. E aí começou a doideira para os médicos. Por quê? Porque de tanto que eles chamaram o padre de louco, eles se sentiram loucos, sabe? Eles falavam, e o que acontecia? Minha mãe colocava a pregação do padre Léo para eu ouvir. Durante aquele período da internação? Durante toda a internação e quando eu voltei para o quarto, porque eu voltei para o quarto em 4 dias. Foi uma loucura, porque eu fui voltando a comer, eu deglutinei normal, eu comecei a falar, tudo normal. E eles assim, como sem sequela alguma? Sem sequela alguma. A única coisa que estava um pouquinho de infecção, mas o cérebro, perfeito. Até hoje, as ressonâncias mostram uma cicatriz, como se alguém tivesse feito a cirurgia.
mas foi Jesus que fez a cirurgia, porque eles não fizeram, eles não abriram, não fizeram nada. E foi aquela loucura. Eles fizeram em mim 23 ressonâncias magnéticas. Você tem diplomas em casa dos cursos que você fez? Pega essa também, coloca junto dos diplomas, tá? Tem que ser, né? Este aqui foi nosso Senhor quem operou esse milagre. Literalmente. Eu guardo todos, as fotos, Sim. tudo das ressonâncias e tá lá, infartos lacunares. Uma recuperação assim, célere. Muito rápida. Em 4 dias ele falou, eu vou levar você para o quarto. E levou para o quarto. E começamos só um pouquinho de antibiótico por causa da infecção. E normal. Quando eu cheguei no quarto, minha mãe já tinha colocado o Padre Léo pregando. E aí, todas as vezes que eles vinham para fazer os exames, para comprovar que não era milagre, porque eles não aceitavam essa fala, né? Eu falava, desiste, é milagre, doutor. E aí, todas as vezes que eles entravam no quarto, o Padre Léo estava pregando e o Padre Léo estava falando alguma coisa a esse respeito. E eles chegavam e falavam, esse bobozinho, manda esse bobozinho desligar esse trem, desliga esse homem. Eles desligavam, porque eles estavam tão nervosos, porque assim, ia de contra toda a ciência, né? Tudo aquilo que eles viveram. Até o ponto que no último dia sentaram os médicos na beira da minha cama, olharam para mim e falaram assim, olha, realmente, Deus está te dando mais uma chance de vida. E ali eles falaram algo poderoso que eu guardo para a minha vida. Saiba aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. E o mais doido, Ronaldo, Uau. é que tudo aquilo que Deus fez, não só na minha vida, fez naquele hospital. Fez para todos os médicos se renderam, realmente o laudo ficou constatado, né, porque não tem o que fazer, eles tiveram que se render ao milagre, e eu fui embora. Tudo começou a realmente renascer na minha vida. Quando eu voltei para casa, eu tive que me deparar com a minha realidade. Qual era a minha realidade? Ainda existia um casamento de fachada ali dentro. Ah, pois é. E vamos terminar essa história agora, não é? Inclusive porque tem um último bloco ainda que eu preciso explorar tanta coisa de ti, mas vamos lá, conta para mim. O casamento estava ali de fachada e aí eu entendi quando o médico falou, Deus está te dando uma nova oportunidade, saiba aproveitar. E foi quando eu comecei a pedir para Deus, Senhor, eu preciso me recuperar, né, de tudo que eu vivi, mas eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Quando eu tomei a decisão e realmente não queria mais aquele casamento, não tinha como, eu tive que voltar em si, sofri mais uma agressão depois que eu voltei do hospital e foi a pior delas. E foi aí que ele saiu fugido, tudo, a gente, né, não teve uma separação, assim, bendita. Desde aquele dia, essa última agressão, nunca mais você ouviu? Nunca mais eu vi, graças a Deus. Nunca mais? Nunca mais. Não desejo mal, sabe? Foi um lindo acontecimento na minha vida no sentido de quê? De me mostrar que nenhum relacionamento que não deu certo não é culpa só de um, tá? Eu também estava fragilizada, eu atraí para a minha vida uma pessoa com uma vulnerabilidade, porque as minhas vulnerabilidades estavam expostas. Quando você se blinda, automaticamente você atrai pessoas que também são blindadas, no sentido emocionalmente, maduro. Então, assim, eu desejo de todo o meu coração, Ronaldo, com a minha alma eu falo isso, que um dia ele tenha a oportunidade de testemunhar que realmente ele foi transformado para que homem nenhum cometa os mesmos erros. Da mesma forma que aconteceu comigo, que os meus erros me provocaram e me levaram até aí, que um dia, em nome de Jesus, ele seja essa pessoa extraordinária, porque ele é uma pessoa boa, sabe? Todo ser humano tem as suas graças, as suas bênçãos, a sua beleza, todos somos filhos de Deus. Mas nós precisamos entender que eu não tenho a capacidade de salvar ninguém. Né? Eu não tive a capacidade de salvar ele, não vou ter a capacidade de salvar ninguém, porque a salvação é individual. E Deus já levou sobre si todas as nossas feridas. É tão difícil, é uma linha assim, tão próxima uma da outra, a gente dizer isso para o público que a gente está dizendo, mas eu também conheço situações de pessoas que estão morrendo, Sim. não fazem bem para outra, e a pessoa diz, mas eu não saio dessa relação porque eu preciso salvá-la. Não, e o que você está trazendo hoje aqui é uma resposta importantíssima para tanta gente e em muitos casos, e talvez nesses casos assim de tanta dor e sofrimento, inclusive com marcas deixadas fisicamente nas pessoas, as pessoas se recusam até mesmo a analisar se aquela relação é legítima, ela existe ou não. Caso, por exemplo, de nulidades matrimoniais, Sim. porque tem muita gente que realmente carrega sobre si este compromisso com Deus de forma tão forte. Diz, eu não posso separar, porque eu casei diante de Deus, eu prometi para Deus.
mas será que é legítimo este casamento? O jeito que você entrou, o jeito que a outra pessoa entrou, vocês estavam realmente prontos, preparados, casaram-se com plena consciência? E foi a minha libertação, foi aí. Tudo começou quando eu entendi que eu precisava ser humilde de pedir ajuda. Então eu digo para alguém que está aqui, talvez vivendo esse processo de querer salvar alguém, procura uma ajuda, procura um sacerdote, procura saber o conselho eclesial. Por quê? Porque foi o que me salvou. Foi quando eu entendi que realmente eu não precisava carregar aquilo, porque nunca tinha existido. Sim. Não, e a gente chega aqui exatamente num dos pontos que vamos tratar no próximo bloco já. Você não casou para ser assassinada pelo seu marido. Nunca. Ninguém casou para apanhar de um marido. Ninguém casou para sofrer agressões físicas, para tirarem sangue de você, não é? Para passar por humilhações no corpo, dessa forma, não é? Ninguém casou para isso. Não. Jesus já levou sobre si. Exato. E nós precisamos entender isso, né? Que nós somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar. Para eu encerrar esse bloco contigo, eu quero saber o seguinte: teve um efeito também extraordinário naquele hospital, naquela equipe médica. E as enfermeiras que hoje fazem parte da tua comunidade estavam naquela época ou viram depois? Não estavam naquela época, mas fazem parte da mesma rede hospitalar. E souberam da tua história? Com certeza. Hoje o Brasil inteiro não só sabe, mas assim, eu tive a graça de atender uma das enfermeiras. Depois, conta rapidamente nesse bloco ainda. Rapidamente, gente. Eu sou biomédica também, né? Depois eu tive que aprender a me reconstruir financeiramente, porque eu acabei com a missão, parei tudo para evoluir minha vida. E aí, num dia, eu estava atendendo dentro da área da biomedicina, a parte de beleza. Isso já tinha passado mais ou menos uns 3 anos de tudo isso, né? E aí eu fui atender uma mulher lá, e ela estava com o uniforme do hospital. Aí, beleza, estou atendendo, fazendo coisas de beleza das mulheres e tal, E aí eu falei, você trabalha nesse hospital, tal? Ela falou, trabalho. Eu falei, qual área? Ela falou, eu sou chefe de enfermagem da UTI. Eu falei, sério? Aí foi mexendo comigo, aquilo foi, sabe? Falei, você deve ver muitos milagres. Ela, nossa, muitos milagres. Nossa, Deus é tão bom. E eu comecei a colocar músicas, sabe? Eu deixei as músicas ali, os louvores, músicas tocando. E ela falou assim, você é católico? Eu falei, sou. Ela, eu gosto muito. Eu falei, então você acredita em Deus e tal. Fui entrando nesse assunto. Eu falei, me conta um milagre que marcou, né, lá no hospital. Você deve ver muita coisa. Ela falou, menina, tem um que marcou minha vida. Eu falei, como? Então, a menina teve um aneurisma cerebral. Eu estava atendendo ela de costas, estava fazendo um procedimento na sobrancelha. Eu parei na hora. Meu coração foi apertando. Eu falei, mas como assim? A menina teve um aneurisma cerebral, praticamente ela morreu, ela teve morte encefálica e tal. Ela foi contando o meu milagre. Aí eu falei, você lembra o nome da menina? Eu já estava com a voz, né, encharcada de chorar. Ela falou assim, era um nome... Peraí. É um nome diferente. Aí eu tava com jaleco, eu virei para ela e falei assim, dá uma olhadinha, é esse nome aqui? Ronaldo. Ela, é você! E começamos a chorar, nós duas se abraçou e foi assim, maravilhoso. E ela me contou que depois do meu testemunho, todos os médicos colocavam na Canção Nova, colocavam o Padre Léo pregando, todas as pessoas estavam ruins na UTI, eles aconselhavam, liga aqui nesse canal aqui, liga aqui, deixa aquele moço tocando. E eles contavam o testemunho uns para os outros dentro da UTI. Então, assim, 3 anos depois, Deus me fez a oportunidade de honrar a vida daquela menina, não só dela, né, e de todos os médicos. Eu falei, pelo amor de Deus, manda um beijo para os médicos, fala que eu estou bem, eu estou viva, eu estou bem. Você está muito linda. E começamos a chorar e foi assim, surreal. Então eu vejo como Deus vai cuidando, né, como Deus vai alinhando. E hoje estar na comunidade e ver que as celibatárias da comunidade são enfermeiras e da mesma rede, é como se Deus estivesse reafirmando, nunca se esqueça de onde eu te tirei. A gente precisa parar esse bloco? Tem que parar? No próximo bloco a gente vai falar das delícias, tá? A gente falou de dores agora, vamos falar das coisas lindas que hoje você está fazendo para Deus, você está fazendo na vida de milhares de mulheres neste Brasil. Vamos falar de muitas coisas interessantes no próximo bloco, ok? Segura aí, voltamos já.
Um programa espetacular esse aqui com a Adriele Lopes. Eu estou muito contente verdadeiramente de te receber aqui, viu, Que Adriele? bom. E estava olhando aqui, gente, a trajetória de vida das pessoas é uma coisa encantadora. A Adriele já foi apresentadora de TV do programa Fala Prefeito em Cachoeira Paulista. Sim. Já foi apresentadora na TV Século XXI, do programa Madrugada de Bênçãos. E você tem aqui também uma produção fantástica que eu estava vendo no ano de 2008. Você deu início ao projeto Salmos Cantados. Sim. Você gravou todos os salmos dos 3 anos, Sim. A, B e C, os anos litúrgicos A, B e C. Esses 12 CDs estão disponíveis para os músicos, essa pessoa. Sim, tá tudo lá no Spotify, hoje nas nossas Todos redes, né? os salmos dos Nos anos streams. litúrgicos, todos estão ali. Tá lá. O que vai ter de gente procurando agora, hein? Puxa vida. Que bom. Vamos lá. Eu continuo aqui com a Adriele. Nesse intervalo, ela me disse, Ronaldo, o que aconteceu comigo? O meu milagre ocorrido no hospital, a minha ressurreição aconteceu tal qual com uma das meninas da minha comunidade. Sim. E ela está aqui. Sim, passaram-se alguns anos, né? Veio a comunidade e logo depois, 2 anos depois da questão da gente virar um movimento missionário, aconteceu com uma das nossas celibatárias. Eu vivi a mesma história, ao invés de ser como paciente, eu vivi como acompanhante. E ela está aqui. Está aqui. É a Fernanda? É Fernando, nosso Conta milagre. rapidamente aí como é que foi o caso Ela dela. teve uma apêndice estourada, né? E estourou, infeccionada, estourou o intestino. E ela teve sepse total, 4 paradas cardíacas, totalmente também desenganada pelos médicos, né? E hoje está aqui para a glória de Deus e a gente viveu esse milagre, essa ressurreição. Ela contava pra gente agora há pouco, não era, Fernanda? Você disse que o médico chegou perto de você lá e disse assim, menina, eu não acreditei que eu fosse te ver viva de novo. É isso? Literalmente. Foi assim mesmo. A gente realmente viveu um milagre, assim, poderoso em curto tempo, né? E o que eu via era como ela contagiou, né? O milagre contagiou todos aqueles que estavam em volta. A gente viveu milagres extraordinários com todos os enfermeiros, com todos os médicos. Foi a mesma coisa, mesma situação. Claro, com doenças diferentes, mas foi um milagre, assim, para toda a rede hospitalar, mais uma vez, que era a mesma rede hospitalar que eu Onde que passei. você estava? Puxa. Exatamente, mesma coisa. É um carisma da sua comunidade lutar por mulheres em todas as situações, Em todas não é? as E áreas. acreditar sempre em milagres. A gente gosta de dizer que o nosso carisma é um carisma violento, é um carisma de ressurreição. De ressurreição. Vamos lá. Eu preciso mudar de assunto contigo agora, Vamos. para agora explorar um pouco mais da mulher inteligente, da mulher que Deus preparou, inclusive preparou com muito conhecimento, exatamente para falar para as mulheres desse nosso tempo agora. Vamos lá. Vou tocar em temas diversos e vou mudando, vou te pedir objetividade. Fica à vontade, vamos embora. Eu entrei nas suas redes Opa. sociais e tem ali uma produção vasta de conteúdo para mulheres. Sim. E eu percebi algo muito bonito nas suas redes sociais. bacana. São muito bem feitas. Ai, que bom. E eu quero mostrar agora imagens suas, que eu vi lá que me chamaram bastante atenção. Sim. E eu disse, a Adriele, ela é uma mulher linda, ela sabe ser mulher, feminina, linda, não perde para ninguém neste mundo, para nenhum... Olha só, olha essa foto, gente. Não perde para nenhuma mulher deste mundo. Tem uma outra dela também. Eu selecionei o quê? Umas 2. Tem mais uma segunda também. A nossa produção vai colocando ali. E eu quero falar contigo sobre... Olha aqui, essa aqui também. Quero falar com você sobre feminilidade. Sim. Feminilidade versus feminismo. Mas primeiro, Sim. feminilidade. Você trabalha bastante isso com as mulheres. Total. A essência da feminilidade está na beleza, na delicadeza, na gentileza. Nós precisamos entender que ser feminina não é mostrar potência, muito pelo contrário. O que nos faz ser mais feminina é a grandeza da nossa vulnerabilidade. Eu gosto de dizer... Não é mostrar empoderamento. Não. Opa, atenção, vamos lá. Muito pelo contrário. O empoderamento é de si mesmo, né? Aonde? Quando a gente reconhece que é na nossa fraqueza que Deus faz forte. Por quê? Porque a mulher, ela não foi feita para ser a segurança da casa, aquela que é a de frente. Pelo contrário, né? A mulher é a rainha. E a rainha fica dentro do palácio fazendo o quê? Sendo protegida. Né? E o que está acontecendo conosco? Essa inversão de valores. A mulher quer ir para a batalha, a mulher quer ir lutar, a mulher quer ficar lá na frente, ela é soldado. Não, e aí o que vai acontecendo? O nosso corpo físico, ele não é estruturado para isso.
O nosso corpo físico, mental, humano, afetivo, ele foi feito para ser servido. E servir de que forma? De acordo com a sua essência, com a sua gentileza. Se nós pararmos para observar, até a nossa caixa torácica é menor do que a do homem. O nosso quadril, ele é maior, por quê? Porque ele é próprio para gestação, para gerar vida, entende? O nosso braço, as nossas mãos são mais delicadas do que os dos homens. Por quê? Porque nós temos um lugar, nós temos um propósito, nós temos um porquê. E a feminilidade é realçar a beleza e a essência na Terra. Nós somos, eu gosto sempre de dizer, a gente é subjetiva. A gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo na nossa beleza, na nossa destreza. O homem, ele é lógico, ele é objetivo. Isso me deixa né? tão louco, mas vocês conseguem. Eu fico louco de ver essa capacidade de vocês. Sim, mas também corremos o risco de nos perder nessa capacidade, né? A gente precisa compreender que ter essa capacidade não pode nos tornar orgulhosa. Muito pelo contrário. A nossa essência é a essência da humildade. Por isso que Nossa Senhora é a rainha da humildade, né? Nós precisamos olhar para ela e copiá-la em todas as áreas. Por exemplo, você falou das roupas, das vestimentas, da postura. Eu posso ser feminina, posso me vestir bem, posso me arrumar, sem esquecer da minha essência, né? Eu não preciso expor aquilo que é desnecessário. Por quê? Porque eu sou rainha. Se nós observarmos o ser rainha, a rainha ela é discreta, né? A rainha ela é feminina, a rainha ela sabe quem ela é. Esse é o grande problema. É verdade, eu não estou conseguindo imaginar nenhuma rainha moderna sendo esse protótipo feminista que está por aí. Jamais. Não dá, Não dá. cabe. Você falou de feminino, de feminilidade, do ser feminino. E o que é o feminismo? O oposto disso. É a base do orgulho, da competição, sabe? É você ter uma necessidade de provar um real valor que você já tem, você não precisa provar. Entende? Esse tem sido a contracultura que a gente está vivendo. E aí que mora o grande risco, né? Porque a gente quer provar uma força, uma essência que a gente não precisa provar, nós já temos. Só que nós estamos despendendo para os lados errados. Nós estamos querendo ser esse soldado que vai para a batalha, que mata o gigante. Eu vou te dar um exemplo. Se você chegar hoje para a mulher e falar assim, pede para o seu marido ir lá matar um gigante que está ali. Ela vai falar uma vez. Ô, amor, tem um gigante ali. Ah, é? Ah, bacana. Então, vai lá matar ele. Ah, só um minutinho. Tem um gigante lá, né? Por quê? Porque o homem é mais devagar. É natural do homem mais devagar. Ele enxerga as coisas mais lógicas. Não todos, né? Mas tem aqueles que vão e são mais para frente, mas nem todos. A maioria é um pouco mais devagar. A mulher, ela fala uma, duas. Na terceira, ela já pegou a espada, já matou o gigante, já arrancou a cabeça e já trouxe o gigante para dentro de casa para provar que ela é capaz. Então, assim, a gente está vivendo uma contracultura que está medindo força. E a mulher não foi feita para medir força com o homem, nem com ninguém. Uma mulher que sabe quem ela é, entende? Ela não tem a necessidade de fazer de puxar. Tem uma ideia de igualdade muito errada e ruinosa para as mulheres, né? Total. Por exemplo, a igualdade. Nós somos iguais. Por quê? Porque nós temos a essência igual. Qual é a essência igual? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Ponto. Só que com características diferenciadas. Por quê? Porque, gente, a unidade passa também pela unimultiplicidade, ou seja, eu sou única, mas sou múltipla. Agora, imagina todo mundo igual, processo igualitário. Eu tenho que ser igual a você, você tem que ser igual a mim. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou evoluir? Sendo que o que nos diverge, nos une. O que nos diverge, nos faz crescer. Entende? Outro assunto. Claro. Posso tratar em assunto polêmico aqui? À vontade. Então, vamos lá. Eu não consigo olhar para determinadas práticas esportivas hoje que as mulheres estão e concordar com elas. Concordo. Porque eu vejo que as mulheres em determinadas práticas esportivas estão se masculinizando. Total. No corpo, no jeito de falar, nos gestos, em tudo. As mulheres estão másculas. Eu não assisto a esses esportes e que hoje estão aí na TV aberta. E nem gosto de muitas outras áreas em que as mulheres estão entrando e perdendo essa feminilidade que você falou com tanto encantamento para nós aqui e que todos nós apreciamos. O que você pensa sobre isso?
Eu concordo plenamente. Por quê? Porque, primeiro, vou explicar neurocientificamente, tá? Nós somos movidos a estímulos. Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos, cheiramos, degustamos, tocamos. Então, assim, tudo que é estímulo cerebral. Então, assim, eu preciso entender que tudo aquilo que eu absorvo, né, automaticamente, se eu convivo com aquilo, com aquele ambiente, vai se tornar uma realidade. Eu gosto de uma linha de pensamento que faz a gente compreender a essência disso tudo que você está falando. Presta atenção. Os meus pensamentos geram sentimentos e os meus sentimentos vão provocar atitudes. Por que eu estou falando isso? Se eu estou convivendo num ambiente que ali, por exemplo, tem homens, né, o ambiente masculino, a referência é masculina, o corpo, né, precisa ter a força, a vitalidade, até, por exemplo, para estimular os músculos, para certos esportes, tem que ser estimulado músculos masculinos. Como eu acabei de dizer, caixa torácica, parte de cima. Não, nós precisamos de quadril, a gente precisa de força muscular mais nas pernas, né? E não, né, o tempo todo. Por que acontece? A gente começa a criar, dar vida para esses estímulos neurais que a gente está absorvendo e começamos a agir como tal. Então, o esporte, ele é muito benéfico em quê? Disciplina, né, organização, isso é maravilhoso. Mas a partir do momento que começa a afetar o meu físico, o meu mental, o meu emocional, o meu afetivo, e eu saio da minha essência primeira, isso faz um mal ao longo do caminho. Por quê? Porque eu perco a minha referência. As pessoas hoje estão olhando no espelho, por exemplo, umas esportistas dessa olha para o espelho, já não se reconhece mais como mulher. Então, elas começam a se comportar de acordo com aquilo que elas estão enxergando. E sabe o que eu estou vendo? Em muitas dessas categorias esportivas, mulheres se homossexualizaram. Total. Não é? Existem determinados esportes que metade de um time é de mulheres homossexuais. Sim. Justamente por conta disso. O que vai acontecendo? Vamos fazer uma comparação básica, por exemplo, com a bariátrica. Uma pessoa que é muito gordinha, do nada vive o processo bariátrico, ela tira ali muita gordura. O que ocasiona isso? A longo prazo, gente, isso vai fazendo com que a pessoa não se reconhece. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que têm depressão pós-bariátrica? Depressão, síndrome do pânico, borderline, desenvolve transtornos, né? Por quê? Porque olha, não se enxerga e começa aquele conflito emocional. Mesma coisa, corpóreo, mesma coisa, ouvido, audição. Quando você começa a conviver com um ambiente totalmente masculinizado, você começa a duvidar da sua essência feminina. Você começa a se achar estranho. E todo ser humano, gente, tem necessidade de pertença. Entende? Nós fomos criados para relacionar, acabamos de falar sobre isso. Deus nos criou para sermos pessoas relacionais. Por isso eu preciso entender a minha essência e não posso me perder nisso, nem esporte, nem trabalho. Você falou do esporte, mas tem muitas mulheres que querem trabalhar a mesma coisa que os homens, fazer a mesma coisa, usar da força, eu tenho a mesma força. Não, você tem a beleza, você tem a gentileza, você tem a sua subjetividade, você tem tantas características femininas que você pode usar a teu favor, do que ao invés de ficar buscando competição nas áreas masculinas, porque eu tenho que provar que eu sou tão boa quanto. Pra quê? Aonde vai parar isso? Entende? Vai parar num desgaste emocional. A longo prazo, o seu corpo não vai aguentar, a coluna não aguenta, né? Órgãos internos não aguentam, porque é diferente. A nossa estrutura física, corpórea e emocional cerebral é completamente diferente dos homens, né? A nossa igualdade não está no físico, entende? A nossa igualdade está na nossa essência primeiro. Somos imagem e semelhança do Criador. Mas cada um na sua divergência, porque é isso que vai nos fazer crescer e multiplicar. Vamos lá, gente. Estou aqui conversando com a Adriele Lopes, que está lançando, acabou de lançar. Quanto tempo tem que você lançou, mais ou menos? Nós lançamos em julho. Tá? Julho, agora, julho de 2024. Está aqui, Desperta, Levanta e Vence. E aí, eu estou vendo aqui a parte de baixo, menorzinho também, que diz assim: uma mente vitoriosa segundo o Espírito Santo. Aqui está o segredo, não é? Exato. Adriele, seguindo aqui ainda neste papo sobre mulher de hoje, eu nunca vi, e olha que eu já estou com 50 redondos, as mulheres beberem tanto quanto hoje. Mulheres estão cada vez consumindo mais álcool. Sim. O que você pensa? Isso é o vazio emocional, porque todo excesso esconde uma falta.
né? Se eu estou indo para esse lado, por exemplo, da bebida, da droga, do sexo desregrado, da pornografia. Brasília é a capital dos barzinhos lotados. Então. Aqui, se você sai qualquer dia da semana, não é só final de semana, não. Os bares centrais em Brasília estão lotados e a grande maioria é de mulheres. Mulheres. Por quê? Porque elas estão na posição errada. Guarda isso. Quem não tem posicionamento, posição não tem. O que significa isso? Se eu não tenho posicionamento na minha essência, qualquer lugar serve para mim. Então, eu começo a me adaptar aonde eu me refugio. Então, eu estou com uma falta existencial minha, por exemplo, uma falta da minha identidade, falta de cuidar de mim. Ao invés de eu ficar 2 horas no bar, por que eu não vou cuidar da minha feminilidade, da minha beleza? Não estou falando de vaidade, eu estou falando de cuidar de si mesmo, sabe? De uma autoanálise, de ver o que eu posso melhorar com a minha saúde, em todas as áreas, né? Não, aí eu vou fugir. Por quê? Porque é muito mais fácil, o excesso de dopamina. Nós estamos vivendo a geração dopamina, a geração que quer a recompensa imediata. Então, o compromisso está ficando longe, né? A responsabilidade está ficando para depois. Nós estamos batendo ranking de procrastinação no mundo. Todo mundo começa muito bem, porque a dopamina está no início. Deixa eu explicar o termo procrastinação. É sempre deixar para depois, fazer alguma coisa depois. Exatamente. E nunca faz. Nunca faz. Começa, mas nunca termina. Então, eu começo bem porque a dopamina está bacana, mas o meio do caminho não me gera dopamina. Pelo contrário, às vezes pode até liberar cortisol, que é o estresse da espera, né, do compromisso ali, do resultado. E o final também me gera dopamina. Só que, quando eu paro no meio do estresse ali, aí eu vou para a bebida. Eu vou tomar uma cervejinha, ou eu vou fumar uma droguinha, usar uma droguinha, ou eu vou para pornografia feminina, porque aumentou demais. Nossa, eu ia te perguntar isso. Muito, aumentou muito a pornografia feminina. E o quanto isso afeta a mulher, o ser mulher? Total, ela se perde na sua essência, não sabe mais se autodescobrir, não sente prazer, isso atrapalha na sexualidade feminina. Gente, lembra disso, eu gosto sempre de abordar, as pessoas falam assim sobre castidade. Castidade é muito importante, por quê? A castidade é o fruto de uma afetividade sarada. Não tem como você viver uma vida casta se você não tiver um afeto curado. Então, onde está o segredo disso tudo? Por que eu estou na pornografia, por exemplo? Porque a minha afetividade está ferida. Então, eu não tenho que ir para a pornografia, eu não tenho que ir para a bebida suprir uma falta. Eu tenho que reconhecer a minha falta e buscar tratá-la. Eu preciso ter a humildade, a gente tem que deixar de ser a mulher guerreira, orgulhosa e trabalhar a humildade. Opa! Estou percebendo que estou com um estímulo sexual um pouco aflorado. Então, por quê? Vou olhar para mim. O que isso está me trazendo? Quais são os gatilhos emocionais? Quais são os gatilhos mentais? Sozinha, não dou conta. Então, vou procurar uma ajuda. Vou procurar uma ajuda de psicóloga, procurar uma terapia, procurar um conselho de amigas. Mude as suas companhias, porque isso influencia. Isso é princípio bíblico e princípio psicológico, sabe? Cuidado com as pessoas que você comunga, com as pessoas que você pede conselhos, porque isso tudo influencia na nossa feminilidade. Eu tenho aqui agora alguns cards que peguei lá das tuas redes sociais. Aliás, estão aparecendo aí as redes sociais da Adriele, tanto no YouTube, onde você faz as lives, quanto também no Instagram. Estão aparecendo aí, não é? E eu vou agora pedir comentários breves teus de coisas que eu peguei das tuas redes sociais. Maravilha. Perfeito. Olha aqui, ó. Quando estiver deste jeito, estará tudo certo. Primeiro lugar, Cristo, marido, esposa, filhos. Rapidamente, vai lá. Cristo é a essência de tudo, é a nossa primeira identidade, é a nossa proteção maior. Segundo... Você está falando para famílias porque você é especialista também em acompanhamento. Relacionamento e família. Ok. Cristo é a essência de tudo, é a nossa proteção maior, Cristo é a nossa defesa, entende? De tudo, gente. Não é só numa casa, num relacionamento. Numa casa, num relacionamento, e não só num relacionamento com o outro, é um relacionamento comigo mesmo, tá? Na minha individualidade. Então, Cristo é o quê? A proteção. E não estou falando só de proteção de segurança física. Guarda-chuva maior. Isso, segurança emocional, segurança psicológica, segurança espiritual. Marido, ele protege a família, aquilo que eu falei. Ele é o protetor, liderança e provê a família. O marido é o sacerdote, né? É a representação de Cristo. A palavra de Deus fala que ele é a cabeça da casa, né? Exato, ele é a representação de Cristo dentro da casa. Sim. Então, e a esposa é o conforto, é o ensinamento, é a nutrição. Tanto que se a gente pegar os órgãos genitais da mulher e do homem, a gente já percebe isso. O órgão genital do homem, ele é rígido. O órgão genital da mulher, ele é maleável. Por quê? Porque o homem é a segurança, a estrutura, a mulher é a subjetividade, é a beleza, o cuidado, a delicadeza, é o que vai fazer florescer, entende?
E os filhos é o que amam os pais e obedecem aos pais. E os pais precisam compreender que não tem que ser amigos dos filhos. Precisam ser pais e mães, porque filho precisa de autoridade, precisa de limite, precisa de amor. E o amor também diz não. E rapidamente, né, o Adriele, rapidamente, e cada um desses membros aqui precisa estar saudável, né? O marido precisa estar saudável para ser a cabeça saudável naquela casa. Exato, exato. E como que você está saudável? Cuidando de todas as áreas, corpo, alma e espírito. Se algum desses está em déficit, pode ter certeza que vai sobrecarregar o outro. Vai sobrecarregar e até o outro pode ocupar o lugar errado. Exato. Não é? Totalmente. E por isso, muitas famílias em crise. Estão. E aí eu escutei o Padre Jonas falar tempos atrás, quantos homens perderam a cabeça. E quando o homem perde a cabeça, a mulher perde a cabeça da casa. Cristo perdeu a cabeça naquela casa. E a gente perde as estruturas. A esposa começa a ser estrutura, ser liderança, Sim. E o marido começa a ser filho, e vira aquela confusão, deturbação. Sim. Então isso é muito importante. Pega esse card aqui, você que está em casa, tira um print e olha, será que a minha família está seguindo esses padrões? Será que eu, como mulher, já que a gente está falando para mulher... Estou fazendo o meu papel? Estou fazendo o meu papel, estou sendo humilde, estou sabendo dizer sim ou não na hora certa, estou sabendo recuar, não tem que ter... Nós estamos vivendo uma era que as mulheradas querem ter opinião de tudo, quer ser a razão de tudo. A gente tem uma grande dificuldade de ter a humildade de reconhecer, não, peraí, mas nem você tudo sabe o que precisa ser do meu jeito. Você sabe o que é? Essa pressão social que temos hoje, é uma cultura aí mundana que está hoje fazendo a cabeça das mulheres, forçando as mulheres a adotarem um comportamento que não é delas, e elas se sentem confusas e aí acham que o correto é isso mesmo. Não é. Não pode ser. Gente, só é muito, para mim é tão claro quando a gente olha para o nosso físico, para o nosso corpo, olha para a nossa essência. Esse é o problema, né? Quando a gente olha muito para fora, a gente se perde de dentro. Se você quer buscar respostas, porque eu sei que a sociedade está pressionando, é óbvio, né? A cultura está aí para justamente nos encaixar. Só que assim, observa você, analisa seu corpo. Analisa o seu estereótipo corpóreo, né? Se você começar a observar, você vai parar para analisar e ver, não, eu sou mais frágil, eu preciso ser frágil. A ciência mostra que a mulher, por exemplo, precisa dormir mais que o homem. Ela precisa ter mais horas de sono do que o homem, por conta. Eu não sabia disso. Precisa. Explica rapidinho. Com certeza. Por quê? Primeiro que os nossos órgãos, né, por exemplo, o útero, estou falando dos órgãos genitais femininos, ele tem uma densidade maior, né, de funcionamento. Então, nós temos mais hormônios do que os homens. Então, a gente precisa de mais tempo de descanso para reposição, principalmente reposição cerebral. No momento que você está dormindo, é que o seu cérebro está se limpando. Ele está fazendo toda a sua reconexão. Então, a mulher, como ela é mais subjetiva, ela tem mais informações, ela faz mais coisas, então ela precisa de mais tempo para recompor. Então, assim, saiba respeitar o teu corpo, respeitar o teu físico e respeitar a tua mente. Isso é muito importante. Adriele, um minutinho só. Claro. Roseli, meu amor, agora eu te entendo, tá? Que bom, Roseli! Agora eu te entendo. Feminismo, empoderamento ou manipulação? A gente já falou, mas eu vou mais uma vez tocar no assunto. Vou responder manipulação total. Por quê? Porque é muito mais produtiva. A mulher, ela é muito mais produtiva, vamos entender, tá? Então, assim, o mundo comercial, financeiro, é muito maravilhoso quando eu tenho uma mulher automaticamente produzindo mais. Só que quando ela produz mais, ela se cansa mais. E uma mulher cansada é uma família desgastada. Uma família desgastada é o mundo perdido, gente. E desculpa, a sociedade, infelizmente, não está querendo que a família seja sarada. Porque uma família sarada, ela tem empoderamento. O que a gente está falando de empoderamento? Da sua essência, da sua responsabilidade no mundo, né? Então, assim, preste atenção, se eu não quero que você não pense, que você não tenha opinião, você passa a ser o meu subordinado, né? Por isso que eu falei, excesso de tela. Eu começo a agir de acordo com o que me mandam. E quando eu se transformo em líder de mim mesmo, eu passo a agir de acordo com as minhas verdades, com os meus conceitos, com os meus valores. Então, assim, para a sociedade é muito mais fácil ter um monte de bonequinho e eu faço o que eu quiser e sempre vai ter aqueles que manipulam. Então, cuidado, né? Cuidado para que a gente não se manipule, que a gente entende que empoderamento é entender o poder do Espírito Santo dentro de nós. E essa manipulação, ela se está hoje se dando
exatamente através da mídia. Total. É o grande instrumento que está por aí hoje. Atenção para a teledramaturgia, atenção para os filmes, atenção para o posicionamento dos artistas. Total. Eles estão indo todos nessa mesma direção de estar falando para você, mulher, você pode, você é isso, você tem que ser aquilo outro, você tem que deixar isso, você tem que se pôr em primeiro lugar. Atenção, não são seus amigos, hein? Atenção. Exatamente. Ronaldo, eu gosto de trazer a verdade, porque a verdade liberta. A palavra de Deus, ela é concreta, gente. E eu vou dizer, eu sei que eu sou muito discriminado por conta disso, mas eu vou dizer a verdade. O maior psicólogo, todos os psicólogos, foi Jesus. Então, quem entender de psicologia, entende Jesus. Quando ele diz, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, mas sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Quando você escutar alguém falar, você pode? Posso. Nele. Sozinha, não. Porque a capacidade não vem de nós. Nós somos seres frágeis, vulneráveis, né? Pega uma dor de barriga que você vai ver quanto que você é frágil e vulnerável, entende? Mas a nossa vulnerabilidade só se torna força quando se encontra com Cristo. Longe dela é impossível. Entende? É impossível. Tem muito crime hoje cometido contra mulheres. Muito. As notícias todos os dias. Você sabe que quando eu leio aquilo, me traz assim, eu vou confessar, o seguinte pensamento. Por que essa mulher foi se envolver com esse traste? Fatos que terminam em mortes, as coisas mais dolorosas. Eu fico, por que essa mulher entrou no relacionamento com um cara desses? Porque existe uma deturbação da sua identidade. Você começa a acreditar que você não tem valor o suficiente, que aquilo ali é o que você merece. Você olha para a realidade ao seu lado, você começa a pensar, eu estou com essa pessoa porque é isso que eu mereço. Eu não tenho condições de arrumar algo melhor. E aí é algo tão, posso falar, horrível, não sei se tem uma palavra pior, mas é algo tão terrível, que você começa a acreditar que aquilo é verdade. E que aquilo é o normal. E que tudo que está fora daquilo é o anormal. Entende? Porque você está embriagado. Eu falo que é falta de sobriedade emocional. Então é difícil, é um processo. E eu digo para alguém que está aqui nos assistindo, procure ajuda. Realmente, sozinho a gente não dá conta. Procure ajuda se você está nessa condição. Primeiro porque é fácil chegar para uma mulher e falar assim, separa. Ela não consegue, ela não tem forças. Então, qual é o processo? Olha primeiro para dentro de si, reforça a sua identidade, reforça quem você é, e quando você estiver automaticamente empoderada de si mesmo, que já que estamos falando de empoderamento, estiver segura de si, aí você vai ter condições de sair dessa relação em paz. Você sabe que eu gostaria muito que esse programa fosse igual aqueles podcasts que não tem hora para acabar, não tem hora. Que só acaba quando depois de 5, 6 horas, não tem mais nada para falar não, né? Ai, que delícia. Olha, tinha tantas coisas. Termina com aquele card lá, por favor, onde da mulher diante, na verdade, ali é uma figura de uma mulher, ficou tão bonito aquele, diante de Jesus. Hoje, eu diria, a grande necessidade das mulheres, não é? Voltarem-se para nosso Senhor. Quando uma pessoa está em depressão, a primeira coisa que ela foge é do espelho. Por quê? Porque o espelho te dá a referência da sua realidade e dói ver a realidade. Então, o Monsenhor Jonas falava uma coisa muito bonita que eu guardava no meu coração e é real, guardo no meu coração, que quando você se aproxima do sol, você sai iluminado. Então, fica perto da sua maior referência, para você poder se iluminar e iluminar aqueles que estão ao seu redor. Quanto mais tempo a gente ficar diante de Jesus, e eu não estou falando somente diante do Santíssimo Sacramento, eu estou falando diante de Jesus, reconhecer Jesus na nossa humanidade, reconhecer Jesus em nós, sabe? Até nas pequenas vitórias, até nas pequenas dores ou nas maiores dores, reconhecer Jesus em nós. Quando eu olho para Ele, eu me enxergo. Por isso que fala que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Depois de todo o teu sofrimento, depois de tudo que você passou, muita gente poderia até acreditar que não haveria mais nada pela frente. E você se transformou numa mulher fantástica, Amém. De uma beleza extraordinária que só pode ter vindo do céu, não é? Com uma alma, com um coração tão grande e que eu tenho certeza ajuda a salvar hoje as famílias, as mulheres, os relacionamentos de situações de dores e ajuda a encantar também as vidas das pessoas. São quantas mulheres hoje que mais ou menos te acompanham ali? Há muitas. A gente Milhares. hoje tem mais de 3.000, né, alunas ali. Multiplica isso, tá? Amém. Incansavelmente.
Faça da sua vida e faça de toda aquela sua experiência terrível de dor, igual o médico falou, aproveite agora esta vida nova que Deus te deu. Vou me Continua desgastar. fazendo. Você está no caminho certo. Amém, Ronaldo, Tudo obrigada. que eu vivi aqui com você, eu tenho certeza que as pessoas que te ouvem, que te veem por aí fazendo a mesma coisa, elas estão sendo salvas. Amém. Eu quero dizer para as mulheres, existe uma história além do muro, sabe? Pode olhar além do muro. Se eu conseguir, você também vai conseguir. E eu tenho certeza que não se compara com a dor. Eu falo que eu tenho marcas no meu corpo inteiro. Tenho sim, tenho feridas, tenho marcas, mas não se compara. Literalmente, né? Assim, de tesoura, de craque, de chute, de tudo que você imaginar no meu corpo eu tenho marcas. Mas a maior marca que eu tenho na minha alma é da minha ressurreição. Eu não fiquei na cruz. E eu olho para você e digo, Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou para que você também pudesse ressuscitar. Então, olha além do muro. Existe vida além dessa escuridão. Temos que acabar mesmo, é verdade. Obrigado, Adriele. Obrigada, Ronaldo. Deus te abençoe. Querido, prazer. lindo. Deus abençoe. Olha, você que assistiu esse programa agora, aí já entra nesse instante nas redes sociais da Canção Nova, vai no Canção Nova Play, já tá disponível lá, pega, replica esse programa para todo mundo que você conhece, tá bem? Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no novo Além da Notícia. Até lá.